Olá, meu nome é Germano Souza e voltamos aqui para falar sobre doenças do coração e Covid. Dessa vez vamos falar um pouco a respeito do paciente que não tem doença do coração, mas que contrai a Covid. Quais as consequências que podem acontecer com o paciente do ponto de vista do coração, do sistema cardiovascular, pelo fato de ter contraído Covid? Então vamos dividir em duas partes. A primeira parte é um problema que pode acontecer com o próprio coração por causa da Covid. E a segunda são complicações cardíacas do tratamento da Covid. Nessa primeira parte, vamos falar rapidamente. Quando o vírus ataca o corpo, começa nos primeiros dias, nos primeiros 7 dias, com uma síndrome que parece uma gripe, uma síndrome gripal. Sintomas como febre, fraqueza, cansaço, e isso vai durar cerca de 7 dias aproximadamente e tem-se uma melhora. Alguns pacientes, uma minoria, graças a Deus, podem piorar. E quando eles pioram com outros sintomas, geralmente. Sintomas de falta de ar, pode voltar a febre, o cansaço pode retornar. E aí, nesse momento, pode acontecer, as próprias células de defesa do corpo podem começar uma ação que pode atrapalhar alguns tipos de tecidos do corpo. Um dos tecidos que pode ser acometido nessa situação é o coração. Para ficar um pouco mais claro, o vírus seria como se fosse o gatilho da doença, mas parte da doença pode ser explicada pela própria defesa do corpo tentando combater o vírus. Dessa forma, algumas coisas podem acometer o coração. Pode acontecer um acometimento do vírus invadir o tecido músculo cardíaco e causar o que a gente chama de miocardite. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é que as próprias células de defesa do organismo formem anticorpos contra a própria estrutura do coração. Então não seria o vírus que faria mal para o coração, mas sim esses anticorpos e essas células de defesa. E terceiro, uma outra via também muito significativa é o que a gente chama de microtrombose, formação de coágulo nas artérias do coração que poderiam acontecer por causa da inflamação que o vírus dá. Então tem várias maneiras diferentes do coração sofrer por causa da Covid-19. Isso mesmo no paciente que não tem doença cardíaca prévia. Nesses casos, o que pode acontecer é que o paciente pode ter uma elevação de uma enzima do coração que a gente dosa no sangue logo na entrada do paciente no hospital, chamada troponina, e já temos alguns indícios em exames de imagem que um percentual pequeno, mas um percentual desses pacientes pode evoluir com dificuldade de contrair, de fazer a função de bomba do coração. Essa dificuldade pode ser transitória ou pode gerar uma sequela permanente. Esse é um ponto importante. O segundo ponto, que é bastante controverso, é em relação ao tratamento farmacológico. Alguns tratamentos que são dispensados para a Covid-19 têm o potencial de ter algum tipo de alteração cardíaca secundária ao tratamento. Então, existe uma discussão muito grande sobre risco de arritmias, por exemplo, com o uso de alguns medicamentos, como a hidroxicloroquina, como a azitromicina, que podem alterar um intervalo que a gente chama de QT. Porém, ainda não há nenhuma definição clínica se isso realmente é um risco importante do ponto de vista clínico para os pacientes que têm a Covid, nem se essas medicações são de fato eficazes na Covid. Existem vários estudos muito interessantes sendo realizados no Brasil e no mundo acerca da segurança e da eficácia desses medicamentos. Portanto, sempre consulte seu médico antes de tomar qualquer tipo de decisão, não se automedique, procure seu médico e o seu médico vai indicar o que é mais adequado para você na sua situação.